Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Alesp Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que sempre traz muitas dúvidas e, embora muitos considerem complexo e moroso, é essencial para garantir que a distribuição de bens ocorra de maneira justa e legal: o inventário. Para falar sobre esse assunto, recebemos no estúdio o advogado Amir Mazloum. Amir, seja muito obrigado, muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos da Alesp. É um prazer imenso. Agradeço o convite e estamos aqui para contribuir, com um pouco que nós temos nesse assunto específico. E agradecer também a todos que nos acompanham, que nos ouvem. Quero agradecer também a presença do também advogado Marcelo Rodrigues. Doutor Marcelo, seja muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Fernando. Obrigado a todos da Alesp pela assistência que estão nos dando aqui neste momento. Estamos aqui à disposição para tentar contribuir com essa grande jornada que é o inventário. O inventário é sempre um mistério para quem nunca fez, né? Tem muitas dúvidas, mas não é tão complicado assim. Qual a importância do inventário e quais são os primeiros passos que a pessoa, ao se deparar com essa situação, deve fazer? Então, tem que consultar com uma certa urgência, um advogado, um especialista no assunto, para tratar das nuances que tem nessa área jurídica do inventário. E principalmente não deixar passar, porque tem algumas formas do inventário que tem um sistema que nós usamos que é pelo rito sumário, são valores do bem que é menor. Temos que trabalhar muito com a família, porque tem um lado pessoal que envolve bastante, E o juiz ele tem que ter certeza, até chegar no formal de partilha, que aquele inventário está seguro para todas as partes, Então isso requer um trabalho bem minucioso, cuidadoso, para que as partes não fiquem com seus direitos violados, A complexidade do inventário tem a ver com a quantidade de bens ou isso não tem nada a ver? Sim. A complexidade do inventário, ela está intimamente, guarda a intimidade com a totalidade dos bens e a condição na qual eles se encontram, É muito comum nos depararmos com bens que não estavam em nome, por exemplo, do decujus do falecido, que é assim que a lei trata, O falecido muda de nome, passa a chamar decujus. Então, muitos são os casos em que ele tem a posse do bem, por exemplo. Muitos são os casos em que ele tem um contrato de gaveta, por exemplo. E nada disso houve um registro legal acerca disso. Então, toda essa parte do registro legal ela vai ter de anteceder, porque no bojo do inventário, o juiz não trata de outra questão senão a partilha efetivamente. Então, tudo que tange o inventário, que permeia ele, vai ter de ser tratado no juízo comum, na vala comum, para que quando chegar à mão do juiz que vai tratar efetivamente do inventário, ele trate meramente da partilha. Então, quando você tem lá bens que não têm registros, que não estão no nome desse decujus, desse falecido, há toda uma tratativa antes. E quanto maior for o número desses bens, maior vai ser o trabalho. O senhor mencionou uma coisa importante, doutor, que é a questão do imóvel ser um contrato de gaveta, um contrato de compra e venda. Parte dessa demora no inventário também se deve a isso, Tem que ir nos cartórios, ver os registros que estão no nome dessa pessoa que faleceu. São muitas nuances, são muitas fases que tem que passar por contratos, por cartórios, para saber exatamente o que a pessoa tem. Sim, exatamente. E é de fundamental importância, Porque existe um mito no inventário que é mais ou menos o seguinte: as pessoas, quando te procuram para tratar acerca do inventário, a primeira pergunta que o herdeiro nos faz é: doutor, quanto que eu vou receber? É a primeira coisa natural, inerente do ser humano, isso. Mas o foco principal de um inventário é liquidar as dívidas do decujus quando ela existe. A primeira coisa que você tem de fazer é tratar de existir eventualmente alguma dívida, porque muitos são os casos em que a família, os herdeiros, ou seja, quem for o interessado naquele inventário, ele não conhece, não sabe qual que é a vida por trás dos bastidores que aquele falecido tinha. Então, de repente, ele tinha até um montante, tinha um patrimônio considerável, todavia a família não sabe que para manter toda aquela estrutura, ele tinha uma outra vida paralela. Então, o que acontece? Quando isso vem à tona, muitas vezes o herdeiro descobre que daquele montante que ele imagina, praticamente ele não vai receber nada. Então, é fundamental, de fundamental importância, que se tenha em mente que a primeira coisa
que a herança, né, vai amparar é o cumprimento das responsabilidades do decurso. Esse é o ponto principal. Até porque, para efeito de cobrança, né, do imposto, do principal imposto, que é o ITCMD, todo esse montante, esse montepio, ele é retirado dessa parte, então não se paga imposto sobre isso. Porque, de fato, não vai virar herança. Vai se pagar imposto, efetivamente, sobre aquilo que é herança. Doutora Miriam, citou uma coisa importante, que é a questão das dívidas também. Vem os bônus, mas também vem os ônus. As dívidas também entram no inventário? Sim, entram no inventário e partilhado com todos os herdeiros, né? E o juiz ele tem que ter uma cautela, porque, como o doutor Marcelo comentou, existe muito no caminhar do inventário aparecer um herdeiro. Então, esse herdeiro ele tem uma ação própria, que ele vai ingressar para parar o inventário e aí começa uma nova discussão. Então, por ser um tema muito complexo e muito cuidadoso, tanto o advogado como o juiz, eles têm que caminhar com todos os herdeiros juntos. Então, quando nós fazemos, por exemplo, com uma forma amigável de um inventário, todos assinam procuração, é nomeado o inventariante e o fluxo processual caminha. Porém, nesse caminhar, abre-se oportunidade para manifestações. A manifestação pode vir de um filho, como o doutor Marcelo citou, um filho de um outro relacionamento que ele faz parte. Então, aí ele vai ter que ingressar no inventário e o espólio é feito uma revisão para que possa chegar à conclusão dele. Qual a importância e quais são as obrigações do inventariante? O inventariante, ele é um nomeado, né? Ele vai cuidar, ele vai ser a pessoa que vai ter um elo de ligação entre todos os herdeiros e a justiça, porque não tem aquela função que ele vai ter que pagar ou ele tem a obrigação, né? É uma pessoa que chamamos de confiança dos herdeiros, né? Os herdeiros nomeiam, né? O juiz recebe essa nomeação e tudo é feito entre o advogado e o inventariante, que é repassado aos herdeiros. Eu tive um caso que tinha 9 herdeiros e uma parte dos herdeiros já eram falecidos. Então, o inventário começou a ser na sucessão desses herdeiros. E o inventariante tinha que dar uma satisfação para todos. Então, a cota parte, que é o quinhão que nós chamamos, é pago também por eles, né? Então, isso vai seguindo uma linha processual para não prejudicar os herdeiros, que é o ponto principal, né? Ainda nessa esteira, acerca da questão do inventariante, existe uma ordem de chamamento, né? Então, o cônjuge supérstite, que é assim que a lei chama, que é o sobrevivente, ele é o primeiro nessa ordem a ser chamado, né? A menos que ele não tenha, que ele não reúna condições, muitas vezes a pessoa pode ser de idade, a pessoa pode ser senil, está interditada, aí ela já não tem mais condições. Aí imediatamente vem os descendentes em primeiro plano, e depois os ascendentes e os colaterais, mas sempre seguindo essa ordem, é o que o juiz normalmente chama. Quando não existe, pode ter um curador, né? E para a abertura efetivamente do inventário, que também é uma questão que causa muita celeuma entre os herdeiros, né? Eles não têm noção disso, mas um credor, por exemplo, ele tem condições de abrir, de fazer o pedido de abertura de inventário. Por exemplo, o decurso, o falecido, tinha uma dívida para consigo e os herdeiros, por saber que você vai ser um dos principais beneficiados do deslinde desse inventário, eles retêm isso o máximo que é possível. Então seria injusto, seria quase que uma fraude contra um credor. Então você, como credor do decurso, você goza dessa prerrogativa de dar início ao processo, inclusive como inventariante. E todos os que participam, eles têm que estar em comum acordo, né? Porque senão o inventário ele não segue. Trava. E como é complexo o tema do inventário, né? Como nós falamos no mundo jurídico, o inventário ele traz o bônus e o ônus, né? Quando chega no ônus, uma parte já se sente ali, né, prejudicada, porque tem tarifas, tem taxas,
tem honorários. Essa seria a minha próxima pergunta. Os honorários. E muitos, alguns que não têm essas condições, eles recorrem à Defensoria Pública, né? Então, na Defensoria Pública tem que ter aquele profissional que vai seguir nessas condições, dar atenção para o pessoal, para todos os descendentes e o ascendente, como o Marcelo falou, e os colaterais. Mas quando existe o inventário com muitos, bastantes herdeiros, fica complexo, porque se houver um problema, um litígio no meio do inventário, isso realmente causa um problema judicial muito sério. A questão dos honorários que o senhor mencionou, doutor Marcelo, a primeira pergunta deve ser quanto eu vou receber e a segunda, quanto eu vou pagar por isso. Quanto eu vou pagar, No caso da Defensoria Pública, ele não paga os honorários, Não. é isso? Ele é assistido gratuitamente. Gratuitamente. Né? E aí o processo é feito da mesma maneira, só com um advogado da mesma maneira. público, digamos assim. Isso. O que há que se lembrar é o seguinte, 2 pontos extremamente importantes, tange a seguinte situação. Você pode optar por 2 caminhos no inventário. Você pode fazê-lo de forma judicial, que é a forma mais morosa, assim por dizer, até porque a justiça está saturada de processos, né, dessa natureza, dessa envergadura, e você pode tratá-lo de forma extrajudicial, que é mais célere. Todavia, ela é um pouco mais caro, né? Vai ter alguns emolumentos cartorários que lá no judicial não tem. Então aí a primeira coisa, para que você possa destinar o seu inventário via extrajudicial, você tem de ter os herdeiros maiores, capazes e concordes. Isso quer dizer que, ainda que seja alguém de 30 anos que é interditado, você não pode fazer no extrajudicial. Sim. Mesmo que você queira e que o curador dele esteja de acordo, ainda assim você não vai poder fazer, porque ele é um interdito. Então você não vai conseguir fazer pela via judicial, você vai ter de buscar o caminho judicial para fazê-lo, né? Essa parte do processo. Então isso é extremamente importante. E até tem um inventário que pouco se fala acerca dele, que é o inventário negativo, que é extremamente importante, porque quando decujos, quando aparece o atestado de óbito e essa pessoa não tinha dívidas, né? Existem credores e veio a óbito aquele que era o devedor e os filhos, os herdeiros, o cônjuge, ele não tem responsabilidade para com efetivamente essa dívida, se nenhum deles tenha gozado do benefício desse recurso. Então, eles não têm essa obrigatoriedade. Então, aí entra um inventário que se chama de inventário negativo, que é extremamente importante. Muitas vezes a pessoa fala, meu pai não tinha nada, eu não vou me preocupar com isso, até o dia que bate um oficial de justiça na sua porta, querendo te cobrar alguma coisa que era direito do seu pai para pagar. Então, de posse desse inventário negativo na mão, que é algo extremamente simples, porque não existem bens a serem declarados, então você vai se defender dessa forma. Está aqui o inventário negativo do meu pai, se ele te devia, eu lamento muito, mas eu não vou poder te pagar porque não havia recurso para isso. Então, o inventário negativo, por mais que pareça uma coisa sem sentido, é extremamente útil, especialmente se o decujus tinha credores na praça. É quase como se fosse uma certidão negativa. Exato. Sim, quase como se fosse uma certidão negativa. E voltando aqui ao tema da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública ela tem os advogados ativos, né? Porque ela não tem uma estrutura para atender toda a população, então os advogados que têm convênio com a Defensoria Pública, eles atendem, dentro das limitações de cada advogado. E isso também ajuda a população carente a ter um trabalho jurídico mais técnico, que possa resolver as questões. Que muitas das vezes o advogado, nós estamos voltando aqui para o tema honorários, né? Porque fica muito caro, talvez a pessoa carente conseguir um advogado e pagar os honorários para aquele advogado. Então ele vai em busca, né, da ajuda da Defensoria Pública. Por conta de toda essa explanação que nós estamos fazendo, ela chega ao ponto de que o inventário, ele, além de ser moroso, ele é complexo mesmo. Então tem muitos cuidados. Então, às vezes, o inventariante, os herdeiros, eles se preocupam, mas quando é que vai terminar o inventário? Mas a justiça está morosa, a justiça não está caminhando. Não é isso, porque tem muitos cuidados que têm que ser tomados até chegar no formal de partilha, que aí são os registros, quem é que tem direito a isso, quem tem direito àquilo outro. Fernando, me perdoa, eu não fugi da resposta não, viu? Imagina, fica à vontade.
O Amir tocou no assunto dos honorários e eu não tratei os assuntos dos honorários. Existe a tabela, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, e é extremamente importante a tabela. Eu costumo, inclusive, apresentar ela para os clientes, para que eles vejam que existe um regramento, existe um piso, não existe um teto, porque isso varia muito de banca para banca, mas existe um piso a partir de onde você pode trabalhar, e dentro das questões que permeiam um inventário em si, de forma objetiva, né, aquele inventário, ali você vai ter um norte de quanto aquilo vai lhe custar. Mas é sempre importante fazer, seja o inventário, seja o trabalhista, que você busque alguém que atua nessa área, para que você não tenha surpresa no meio do caminho. Por exemplo, ao invés de você economizar com esse trabalho, você acaba pagando mais em impostos, pagando mais em taxas que precisam ser recolhidas. Então, tudo isso é muito importante. O que o doutor estava falando aqui agora, de você tratar isso de forma muito bem direcionada para não ter surpresas desagradáveis no meio do caminho. E essa tabela, só complementando, Fernando, essa tabela da OAB ela é reajustada anualmente. Então, ali, eu costumo passar para os clientes quais os valores de cada situação naquela. Então, aquela tabela é o básico do básico da advocacia, que é feito através de um estudo. A OAB tem todo esse cuidado para não ter cobranças exorbitantes, né, de algum trabalho que possa fazer o advogado. Tem advogado, eu já tive casos de cobrar do meu cliente um valor menor do que a tabela, pela condição que ele está se apresentando, né? Então, não fica uma coisa engessada. É aquilo ali, porque às vezes o valor que está na tabela, o próprio cliente que tem uma dificuldade financeira não consegue pagar. Mesmo que vai parcelar e tudo mais, não consegue, né? Então a gente dá, eu pelo menos no meu caso, eu dou uma baixada no valor, mostro para o cliente a situação daqueles valores. De acordo com a condição de cada um dos clientes, né? Agora tem uma questão importante também, que o inventário feito judicialmente também tem outros custos, né? Outras custas, digamos assim. Tem taxas de cartório, tem certidões que devem ser tiradas. Isso faz parte, é uma outra coisa. O honorário é uma coisa, é o trabalho que vocês vão ter para fazer esse inventário, e essas custas são do cartório, não são vocês, é isso? Sim, exatamente. Essas custas, elas são bem divididas, e é extremamente importante que a pessoa que na condição de inventariante, por exemplo, que se habilita como inventariante, ele entenda que ele precisa do auxílio de um advogado. Isso é condição sine qua non. Ele não consegue dar andamento no processo, seja judicial ou extra, sem que tenha a presença de um advogado. É obrigatório isso por lei. Mesmo que ele faça pelo cartório, ele precisa de um advogado para orientá-lo. É necessário que ele tenha um advogado para que possa orientar. Porque ali no próprio inventário, os herdeiros, eles têm aquelas divisões do quinhão. Cada um tem uma parcela que tem que recolher, que é o imposto sobre transmissão dos causa-mortes. Então tem que trazer aquelas divisões para cada herdeiro tomar conhecimento daqueles valores, que é recolhido ao Estado, né? E alguns têm pedidos de colega também para isenção em função das condições financeiras dos herdeiros. Então tem uma outra situação para não deixar o inventário ficar descoberto. O senhor mencionou a questão dos 9 herdeiros. Quando desses 9 um some e não se consegue encontrar, como fazer? É bem complicado, porque nós temos que provar no processo a situação desse herdeiro. Então tem até expedição de edital, expedições de certidões, para que possa ter certeza que essa pessoa foi procurada pela justiça e não compareceu no inventário. Porque a questão principal é a questão da surpresa, né? Veja a pessoa, quando é uma fortuna muito grande, aparece, né? Parecem herdeiros de todos os lados. Eu sou seu primo, não lembra de mim? Não lembra de mim? Quando aparece a conta das obrigações, aí some, né? Então, some todo mundo. Some todo mundo. Você diz, pô, mas tem aqui uma conta no banco aqui. Quanto é que tem no banco? Olha, eu não sei, nós temos que levantar para oficiar o banco. Ah, mas quanto é que deu? Ah, deu X. Ah, então, eu ficar quieto. Mas tem uma obrigação aqui para pagar, que ele deixou aqui as obrigações. Mas quando tem uma fortuna, valores, que é o que nós acompanhamos na mídia de um modo geral, né? Então tem uma discussão jurídica, né? Recentemente apareceu um candidato aí, a filho do Gugu, né? Do Gugu Liberato. Mas
após os exames, as confrontações, e ele é extremamente parecido com ele, com o Gugu. Mas não é. Ele não é filho dele, e aí ficou tudo bem, ficou tudo certo, ele não tem nenhum filho fora do casamento, o Gugu não deu nenhum escapada. Até o presente momento não encontraram nenhum. Até que se prove o contrário, tá tudo certinho. Eu tive um caso agora recente no interior, em Piracicaba, que após 25 anos, o rapaz disse que era filho, né? Então, ele não tinha falecido, não tinha inventário, mas ele queria o pai, porque o pai já está numa situação já com os 80 anos, então ele já estava almejando chegar na família, né? Então, eu sou filho dele. Então, nós vamos fazer o teste de DNA, vamos ingressar com uma ação competente, reconhecimento de paternidade, enfim. Deu negativo, ele não é filho. Passou todo um trabalho, a família ficou pavorosa, todo mundo preocupado, não tinha nenhuma relação afetiva com ele, apareceu do nada, enfim. Aconteceu isso, mas imagina se tivesse o pai falecido, né, que é o varão da família, tivesse... No meio do inventário ia complicar muito o processo, até descobrir se é ou não filho, e acaba atrasando mais. E tudo o que atrasa mais o inventário? Por que demora tanto? Litígio, muito comum. Você tem 3, 4 irmãos, eu estou tratando existem vários irmãos, e eles não chegam a um consenso acerca do quinhão de cada um. Então, isso é o suficiente. E é diferente do que a pessoa que causa o litígio pensa, senão eu vou ser do contra, eu não vou aceitar esse negócio e vai ficar tudo trancado. O que acontece? No final, quando você não permite, né, vamos dizer assim, você faz um jeito de travar o inventário, o que acontece por fim? O juiz é que decide. Aí o que o juiz decide? O juiz decide que o imóvel lá que virou o litígio, aquela casa da praia que virou litígio, vai ficar em condomínio. O que isso quer dizer? Que é de todo mundo. Então vocês vão ter de administrar, já que vocês não chegam a um denominador comum, então o juiz, que é essa a finalidade da justiça, né? Quando não há acordo entre as partes, quem decide é o juiz. Sim. É exatamente o que acontece. Você tem lá os irmãos que não conseguem acordar, né, de forma amigável a divisão daquele bem. Eu abro mão em meu detrimento, que fique para o meu irmão mais novo, por exemplo. Então aí o juiz decide. E quase que via de regra, até para ser equânime, né, para ser justo, o juiz que não conhece todo mundo, não sabe da vida peculiar de cada um, diz, não, então vai ser de todo mundo. Então esse bem aqui vai ficar em condomínio. Aí vira guerra. Aí o problema fica muito maior. Então é o que a gente orienta. Muitas vezes a gente conversa com o advogado de uma das partes, né, de um dos herdeiros, e tenta fazer isso, porque o interessante de que você tem um advogado é que ele não vai tratar a coisa de forma emocional. Não existe emoção, né? Para que você consiga chegar a bom termo, você tem de tirar a emoção do meio do inventário. E isso é fundamental. E é muito difícil, porque foi muitos anos ali a convivência entre os irmãos. Os advogados das partes, os patronos das partes, não, eles não têm esse peso. Então, eles vão tratar de uma forma diferente, e eu, como advogado do litigioso, eu vou aconselhar ele, olha, vai ser melhor que você concorde, porque se ficar em condomínio vai ser pior para você. Então, até nisso, Fernando, é extremamente importante a presença do advogado, porque o advogado tem esse condão também, de tirar da situação a parte sentimental, né, o sentimento, porque a ira, a raiva, ela pode despertar a qualquer instante, e isso, um inventário que, em tese, né, espera-se que, porque você tem um prazo mínimo, né, máximo, para que você faça a abertura do inventário sem o pagamento de multa, que tange 60 dias, né, de 60, se você passar para o 61º até 180 dias, 10% do valor do quinhão, e se passar disso, 20%. Então, é caro. Então, todo esse tipo de problema atrasa. Por isso que a gente tem que orientar um momento da situação do inventário, desculpa, Marcelo. Imagina. Já chamar um advogado. O quanto antes. O quanto antes. Porque a tendência é que as despesas, às vezes, chamam advogado, já passou do prazo. E as custas e as despesas, no litígio ninguém quer pagar. E muitos herdeiros, um culpa o outro. Você atrasou, você deixou para cá, você que não deu entrada, você não procurou advogado. Um joga para o outro, né? Um joga para o outro. Então,
quando chega na nossa mão uma situação dessa, a primeira coisa é saber quando foi o óbito, a partir dali nós temos que abrir o inventário e já pagar as taxas. Porque a condição de pagamento de taxa tem que vir dos herdeiros. E se eles não se prontificarem a fazer isso, cada vez mais vai ficando mais difícil. Outra coisa muito comum no litígio, papai tinha um terreno na praia, papai tinha uma chácara, Sim. papai tinha uma casa no interior, e isso está na cabeça dos herdeiros, né? Esses bens estão na cabeça do herdeiro. E você tem o litígio, e aí de todos é responsabilidade e ninguém toma a iniciativa. O que acontece? Quando nós chegamos para ver como é que está a situação, essas propriedades já estão invadidas. Já tem uma ação de uso capião sobre essa propriedade. Você não tem mais nada. São casos bem complexos que acontecem na prática. Fernando, são casos que, contando, parece fantasia, mas são casos que acontecem na prática. Imagino. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, porque pergunta eu tenho um monte ainda. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua. Perfeito. O Alesp Cidadania volta já já. O Alesp Cidadania está de volta neste segundo bloco, hoje recebendo os advogados especialistas Amir Maslon e Marcelo Rodrigues, especialistas em direito imobiliário. Senhores, o que é mais difícil de fazer um inventário? Qual que é a parte mais complicada? Eu entendo que a parte mais complicada é claro, né? Se forem vários herdeiros, é fazer o consenso entre eles. Porque aquilo que nós tratávamos antes, o sentimento, né? a rusga, alguma coisa que ficou para trás, você se depara com situações da infância, por exemplo. Às vezes a família está afastada e só se junta nesse momento que já é um momento de dor, exatamente. Um momento complicado. Porque aí também tem uma outra questão. Quando você tem o inventário, a abertura efetiva do inventário, você pode ter um herdeiro que ele é pré-morto. O que é o pré-morto? Pré-morto é aquele filho que morreu antes do pai, por exemplo, né? Então, os filhos deste filho, eles sobem, que é o que se chama por representação, né? Então, você tem os irmãos tratando com um sobrinho. Pode haver algum litígio nessa relação, porque já é mais distante, já não é mais aquela coisa muito próxima como era dos irmãos. Então, se o inventário tem muitos integrantes na condição de herdeiro, isso sempre é um fator de dificuldade. Quanto menor, eu não sei como que é a sensação do doutor Amir, mas para mim, quanto maior a quantidade de herdeiros, maior é a dificuldade. Por quê? Porque todo e qualquer problema, eu quero insistir nisso, que ocorre dentro do inventário, ele não é tratado ali. O juiz do inventário, ele não trata essa situação. Ele manda para as vias ordinárias. Você vai ter de ir lá embaixo para resolver isso. Para você trazer isso para mim, pronto. Então, o papel do advogado é fundamental nesse ponto, que ele entenda a ponte que ele se torna para fazer com que isso vá rápido. Você tem casos de inventários que levam 10 anos, 15, 20, herdeiros que morrem no decorrer dessa situação. Então, eu não vejo nenhum outro ponto dentro do inventário que possa ser, pelo menos de forma tangível, que possa ser tão complexo quanto o litígio entre os integrantes, os herdeiros, para mim, pelo menos. Não sei se... Eu concordo, Marcelo. É uma questão muito, muito delicada, né? Porque nós estamos tratando de sentimento de um falecido, né? Então, o ser humano, por si só, ele já sente o impacto da perda do ente querido. E aí começa a fazer uma movimentação financeira, que já é uma coisa material. E quando tem um resquício de uma discussão, de um possível litígio, de um parente que não gosta do outro, isso complica para nós advogados seguirmos, né? Então o advogado, no meu entendimento, ele tem que ser um pouco psicólogo. Bastante. Bastante. Além de tudo, aconselhar, né? Muito, muito.
e ir lá fundo mesmo para ouvir todas as nuances que tem da família, o que aconteceu, o que tem. Aí cada um tem um tipo de problema. Tem família que tem uma situação privilegiada e dentro do núcleo familiar tem parente que tem um problema de saúde, problema financeiro, não teve um sucesso financeiro. Então, todas essas questões, elas vêm à tona. E convencer a todos que o consensual é o melhor caminho, se torna difícil. Porque muitos já têm um sentimento aflorado de raiva, sentimento de ódio, problemas com fulano, beltrano. Então, o advogado ele tem que atuar pisando, como eu sempre digo para os colegas, pisando em ovos. Exatamente. Né? Pisando em ovos. Não, primeiro que o advogado ele tem que ser imparcial em tudo, né? Como o doutor Marcelo citou no início, né? Que o advogado ele tem que ter aquela situação neutra, não pode se manifestar a favor de A, B ou C. E nós, advogados, eu sempre falo para a turma, eu não advogo para ninguém, eu advogo para o direito. Eu aplico o direito. Então, você tem meu advogado. Não advogo para vocês. Eu advogo para o direito. Eu aplico o direito, aplico a lei. Então, eu não posso ter o sentimento de que aquela pessoa que está em busca de um litígio, eu tenho que dar vazão à situação dela. Não, eu tenho que amenizar, trazer para o direito as despesas que têm que ser pagas, o quinhão de cada um, os riscos de amanhã ter uma pessoa fazer embargos à execução, embargos ao processo, ao embargo aos inventários. Tem uma mecânica processual muito grande e que nós temos que ter cuidado. E não dá para a gente adivinhar tudo, né? O que vai acontecer daqui para frente. Porém, nós podemos minimizar os riscos. Até porque o objetivo do advogado é facilitar o trabalho e fazer com que esse inventário termine o quanto antes. Porque se ele demora 10 anos, 15 anos, como o senhor mencionou, é ruim para todos. São 10, 15 anos de trabalho, né? Quando até os bens, né? Pois os bens já deteriorar, uma série de questões. Eu costumo tratar o direito da seguinte forma. Eu aprendi assim na academia, né? Eu tive professores que... E isso também gera intrínseco da minha natureza. Porque o litígio, isso a gente esquecendo o inventário e tratando do direito de uma forma global, como o doutor estava colaborando aqui com isso, quando você esquece isso, o inventário, e vamos tratar o direito de forma geral, e alguns colegas talvez não pactuem da minha ideia e fiquem bravos com o que eu vou dizer aqui na LESP, mas o que o advogado tem de buscar? Porque o litígio é o pior caminho para qualquer situação, né? Pode ser até o ganha-pão do advogado, mas é o pior caminho para toda situação. Então, eu aprendi e coloco isso em prática de tentar fazer com que a pessoa entenda que o melhor caminho é ela compor com a outra parte. Se você compuser com a outra parte, você vai eliminar essa situação o quanto antes, porque ao longo do processo acontecem coisas que vão continuar te marcando, né? E às vezes aquela marca, ela fica posterior ao processo. Então, se você compõe lá atrás, né? Olha, vamos compor e vamos seguir a nossa vida, seguir o nosso caminho. Não vamos precisar que um juiz decida a nossa vida, decida de quem vai ser a casa da praia, se ela vai ficar em condomínio ou não. Então, eu penso que nós, como advogados, temos esse dever moral, né, de trazer isso, porque a pessoa te procura, ela te procura com raiva, ela te procura com um sentimento à flor da pele e ela quer vingança, quer, né? Não é justo o que ele fez, eu quero a minha parte, ele está me enganando. Coisa. Então você tem de baixar essa temperatura, como um bom advogado, você tem de baixar essa temperatura e mostrar para ele que se ele conseguir compor, é o melhor caminho. Ele vai resolver aquilo rápido, ele vai abrir mão daquele sentimento e ele vai seguir a vida dele. E aproveitando o gancho, doutor Marcelo, Fernando, eu trazendo aqui para a área trabalhista, né? A área trabalhista, que é onde nós temos a verba alimentar, como também na área de família, que é verba alimentar, acontece fatos, porque o legislador, ele incrementou na lei a conciliação. Então, hoje, a conciliação, ela é primeiro passo para tentar resolver qualquer futuro litígio.
Então o inventário também ele entra nessa condição do juiz tentar, de todas as formas, buscar uma conciliação das partes. E a área trabalhista, ela opera muito nesse campo, porque ali nós estamos tratando ali também, tem casos de inventário na área trabalhista também, né? Então, ele trata ali de uma conciliação, porque é uma verba alimentar. Então, a gente procura trazer para os nossos clientes, esse é o meu entendimento, que a melhor forma de resolver é fazer uma conciliação. Porque a conciliação, as partes, num acordo, elas ganham e elas perdem. Não existe acordo de vantagem, na minha ótica. Eu fiz um baita de um acordo, eu resolvi tudo da minha vida. Não existe. Uma parte tem que ceder e a outra tem que ceder também. Então, isso entra no inventário também, porque movimenta pessoas. E a área trabalhista é uma prática comum na Justiça do Trabalho, nós atuarmos com a conciliação. Muitas das vezes também, 90%, as causas, as ações trabalhistas são por sentimentos também. A pessoa já entra ali mais chateado com o ex-chefe, com a empresa. Então você tem que trabalhar para que aquilo ali se torne uma conciliação e resolva aquele futuro litígio. A pessoa se sente injustiçada, né? Sente injustiçada. É o mesmo caminho que eu comparo com o inventário também. Tanto é que também na área de família. Eu atuo também na área de família e é muito difícil. Muito difícil. Tanto para a varoa como para o varão é difícil. Você entra numa audiência para conversar, para tentar conciliar e começa as brigas, um falando do outro, um xingando o outro, o juiz não pode, tentando conciliar. Então chega um momento que o juiz diz, eu vou decidir, né? E pode ser bom para um, pode ser ruim para os dois, né? Ele decide de uma forma, de imparcialidade. Eu quero a solução disso. O inventário também, porque nós somos, como operadores do direito, nós movimentamos a vida das pessoas. Então sai aquele herdeiro lá de baixo e diz assim, não vou fazer nada disso, porque lá no passado ele não me deu isso. Aí começa a desenterrar assuntos que, para nós, é a solução de uma continuidade na vida das pessoas e não tentar discutir questões passadas, né? Então, a área trabalhista ela tem muito parecido com a área que também dos processos de inventário, porque a gente lidar com muitas pessoas a respeito do que elas querem buscar para melhoria. Eu acredito que não deva ter área fácil no direito, não tem nenhuma que seja mais tranquila. Não. Qual que é a regra quando, por exemplo, morre o pai, fica a esposa e os filhos? A porcentagem, tem uma regra para porcentagem? Tantos por cento vai para a esposa, tanto vai para os filhos, para os irmãos? Como é que funciona isso? A esposa, na verdade, quando o varão, né, o pai, falece, ela tem os 50%, que ela é herdeira, e meieira. Então, ela tem a metade e é dividido para os filhos também, a outra metade. Então, eles passam a participar do bem. Essa é a regra, mas se um filho quiser dar todo, 100% para a mãe, se for um filho só, ele tem essa opção. Ele pode durante o processo, ele pode renunciar. Pode renunciar. Né? Aí existem dois caminhos de renúncia. Se a renúncia for pura e simples, ela vai ser revertida para o espólio. Aliás, nós não tratamos disso, né? Que é um termo que aparece muito, a pessoa pode se deparar. Que raio é isso? O espólio é o montante, é o valor, né, acerca do qual nós estamos tratando. Então, se for uma renúncia pura e simples, a renúncia desse quinhão ele volta para o espólio. E aí isso é dividido entre todos, entre a viúva supérstite, por exemplo, a sobrevivente, e os irmãos. Agora, se essa pessoa quiser, não, eu quero que o meu quinhão vá para a mamãe, porque eu não gosto do Joãozinho, porque quando eu era pequeno ele pisou no meu pé. Então, aí o que ela tem de fazer? Ela vai ter de recolher uma outra taxa de ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação. Nesse caso, é doação. Ela está pegando a cessão de direito dela, o quinhão dela, o Marcelo está pegando o quinhão dele e passando
para o pai Isso, dele. Então ele vai ter de pagar sobre isso. Se ele não tiver interesse em pagar, então isso volta para o Montepio. Aí fica dividido entre todos. Mas todos podem renunciar a qualquer tempo. A qualquer momento, todos têm a plena condição de, se sendo capazes, plena condição. E a divisão também, em alguns pontos, se dá de acordo com o regime da união, né, do casamento. Hoje em dia, para quem tem união estável, que antigamente era uma celeuma essa questão, hoje isso está muito bem, um caminho muito bem pavimentado, isso está tudo certinho dentro da lei. Quem tem a sua união estável não precisa ficar preocupado, vai recorrer, vai ter o seu direito, tem vários caminhos para fazer essa comprovação. E aí entra no momento de fazer essa partilha dos bens, como que era a união, porque o cônjuge falecido, né, o de cujos, ele podia ter bens anteriores que ele não constituiu esse bem durante o período do casamento. Então, esse bem ele é separado, ele é reservado. Neste bem aqui, a depender do tipo da união, a viúva ela não é meieira, ela é herdeira aqui. Então, ela concorre com os filhos em igual condição. Sim. Então, tudo que eles construíram ao longo do matrimônio, 100% disso, 50% é dela, a depender do tipo da união. Se ela tinha bens particulares anteriores ao casamento, ela ou ele, isso vai ser motivo de divisão diferenciada. Se existem dívidas do de cujos que ela tenha sido beneficiada, ela vai ter de pagar por isso. Ela vai ter de devolver essa parte para o Montemor. Ela tem de fazer isso. Então tem uma série de nuances que permeiam a questão da viúva e dos filhos, de acordo com a situação de cada um dentro desse inventário. Muitos detalhes. Eu tenho visto bastante, né, a procura das pessoas pelo advogado antes que aconteça toda essa situação embaraçosa. Por quê? A família já começa a se preocupar com o estado de saúde daquele que é o matriarca da família, e a partir dali ele contrata uma assessoria jurídica para que essa assessoria jurídica já possa dar os caminhos, né? Principalmente com testamentos, as condições do inventário, quais são os bens móveis, os imóveis. Então ele passa a fazer o inventário em vida, porque fica muito mais fácil para evitar todo esse tipo de problema. E passa até a ser público, porque, olha, eu estou fazendo um inventário em vida, que não é bem o termo fazer inventário em vida, mas ele já se antecipa de uma situação que possa causar a todos problemas futuros. E que a justiça não tem como adivinhar o que vai vir. Vai aparecer um parente, um tio, sei lá, quem diz, olha, eu faço parte, aí eu tenho direito. E aí esse direito aí começa a confusão. Então, muitas famílias já têm nos procurado para fazer um trabalho preventivo. Está sendo proativo nesse aspecto, para evitar quando sabe que na família, porque melhor do que a própria família que se conhece, né? Eu fiz um tempo atrás um inventário que foi justamente, não foi um inventário, eu fiz a composição para o inventário antes do falecimento. E aí já começamos a dar condições a toda a família do que poderia acontecer depois, né? Judicialmente não tem um aspecto legal porque você não ingressou com ação de inventário, mas ali já tem elementos de boa-fé para todos da família, entendeu? A pessoa pode dividir os seus bens em vida, ela pode passar para o nome dos filhos com algumas condições para que eles não vendam, por exemplo, que é o usufruto. Usufruto, sim. Ele passa para o nome dos filhos, sim, mas eles não podem vender? Como então, que funciona? Existem vários meios de fazer isso, né? Ele trava essa doação de maneira que, por exemplo, um casamento que não foi bem aceito, por exemplo, pelo pai. O pai não queria que a filha casasse com aquela pessoa porque entende que aquela pessoa está de olho no que ele, pai, tem no dia que ele se for. Então ele pode, por exemplo, fazer uma doação para a filha, uma cláusula de bloqueio.
Então, esse bem que a filha recebe, por exemplo, ele faz isso em vida já, através de um testamento, e esse marido, ele não tem direito a esse bem, mesmo que ela tenha o recebido na constância do casamento. Ele faz um bloqueio, ele blinda o bem para que aquilo venha a pertencer exclusivamente à filha. Então, isso acontece. Outra coisa que é muito comum são os testamentos. Então, você tem lá uma totalidade de bens de 10 milhões de reais, mas a legítima efetiva desses 10 milhões é da ordem de 5 milhões. Os outros 5 milhões, o decurso ele pode dispor da maneira que ele quiser. Se ele quiser deixar, por exemplo, para o instituto que cuida do cachorrinho que ele adotou, ele tem esse poder, ele pode deixar isso testado e quando, antes de se iniciar o processo do inventário, existe uma certidão negativa de testamento que precisa ser anexada ao processo e se houver esse testamento, a primeira coisa que vai acontecer é até a metade desse patrimônio pode ser destinada para exatamente aquilo que ele quiser. Ou seja, a justiça já tem ciência da existência desse testamento, ele faz um registro disso e a partir desse momento, essa parte que ele separou, ele só pode separar 50%. 50%. Os outros 50% é chamado de legítima. A legítima ela é intocável. A legítima só pode ser desfrutada pelo cônjuge supérstite, pelos descendentes, ascendentes ou colaterais, né? Se for o caso, né? Então, os outros 50%, ele pode fazer com ele exatamente aquilo que ele quiser. Com relação a isso, não tem nenhum problema. É uma garantia que o legislador deu, porque a pessoa já queria pegar os 100%. Então, ele disse, não, essa legítima aqui, ninguém toca. Pelo menos essa daqui ninguém vai tocar. Por quê? Fica garantido. Fica garantido. Porque ali nós estamos tratando também, além de ser um bem material, nós estamos tratando também de vidas. Então a pessoa quer vender um imóvel de 10 milhões, por exemplo, e tem 5 milhões para repartir, ele pode comprar um bem, uma casa para ele, alguma coisa. Ter uma subsistência com aquele direito. Então é uma verba alimentar. Então, o legislador deixou claro que tem que ter uma garantia para aqueles que estão ali. Então, tem vezes que a pessoa, eu faço o testamento e dou para fulano, mas que nunca participou da minha vida. Então, os outros têm essa prerrogativa também de questionar na justiça. Na opinião de vocês, a legislação ela está adequada, ela está moderna ou tem muitas coisas que precisam mudar para facilitar não só o trabalho de vocês, mas das pessoas que entram nesse processo de inventário? Eu entendo, Fernando, que a legislação, o legislador, o direito ele é muito dinâmico, né? Então, às vezes, nada contra pesquisas, né? Tem cliente que chega comigo e diz, eu fiz uma pesquisa no site e aconteceu isso. Bom, aí é com você. O direito ele é muito dinâmico. Nós temos jurisprudências a cada segundo mudando, porque nós temos que nos adaptar. O direito tem que se adaptar à vida. Então, a sociedade muda muito e constante. Não pode o direito ficar parado no tempo. Então, o direito vem evoluindo muito. Então, cada situação nova que acontece, a LGPD, por exemplo, é uma lei que chegou para colocar, vamos dizer assim, ordem em muitos aspectos da sociedade. Então, tem lei da informática. Então, a coisa está evoluindo. Eu acho que o direito ele tem essa condição, essa facilidade de se adaptar à sociedade. É isso que é legal, porque o direito está trazendo para a sociedade coisas atuais. E a dinâmica dos processos judiciais passou a ser eletrônico, ficou mais fácil. Processos que ficavam no escaninho, anos parados em termos de movimentação, pilhas e pilhas de processos em papel já não existe mais. O direito passou também a atuar de forma eletrônica. Isso tem facilitado muito a nossa vida. E eu entendo que o processo judicial hoje em dia, pelo passado, avançou muito e continua avançando. Tem coisas para melhorar? Tem. Nós achamos que, eu entendo que tem muitas situações que precisam melhorar ainda, mas já avançamos bastante no judiciário. A via extrajudicial é um exemplo disso. Sim. A via extrajudicial, hoje muitos são os colegas, não poucos são eles, que optam, né, trazem, dizem para o herdeiro lá que procura, você consegue trazer os seus irmãos aqui? Ah, consigo.
Então ele senta, mostra para eles a viabilidade do acordo entre as partes, né? São maiores, são concordes e capazes? Ok. Então vamos fazer isso no cartório. Lá simples. A gente faz uma ata, onde vai estar marcado o interesse de todos vocês, assinamos no final, resolvemos isso de forma prática. Isso desafoga por demais o judiciário. O judiciário tem ferramentas assim, tem criado ferramentas. Hoje nós temos o Sejusc, por exemplo, que é um outro órgão extremamente inteligente, que desafoga o judiciário. Então, antes de você iniciar um processo lá, você busca o Sejusc. Muitos buscam. Eu gosto de buscar o Sejusc, por exemplo, porque lá a gente consegue chegar a bom termo com as duas partes, sem que isso se arraste por anos. Porque o problema de se arrastar por anos, eu quero repetir isso, que eu reputo isso como extremamente importante, são as marcas que isso deixa. Se participar de uma audiência, se indispor com uma outra parte, já é uma coisa terrível. Imagina você fazer isso com um parente seu, com um irmão, com um tio, com pessoas dessa natureza. Então, quando você consegue compor, é excelente. E a justiça, o legislador, né, tem nos proporcionado cada vez mais essa condição. Sim. O balcão virtual hoje nós conseguimos despachar virtualmente sem sair do escritório. Foi uma evolução. Antigamente, nós tínhamos que ficar mais outros colegas aguardando o magistrado, porque o magistrado estava atendendo outros colegas e isso demanda muito tempo. E hoje em dia não, entra no sistema eletrônico do tribunal, consegue fazer um despacho online, isso facilita para o nosso cliente, que é o principal alvo de atendimento nosso, e para nós advogados também. Vocês precisavam levar o processo físico até o tribunal, aguardar a disponibilidade do juiz e aí ia uma tarde inteira. Uma tarde inteira, porque folheava as folhas com processos longos e puxava para mostrar para o juiz, fazer carga do processo. Hoje fica muito mais fácil para o juiz ter esse contato mais próximo com a gente, porque facilita para toda a sociedade. A quem ganha com toda essa máquina, com toda essa evolução, é a própria sociedade. Você pode estar em vários fóruns ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Doutores, eu adoraria continuar o nosso bate-papo, mas o nosso tempo terminou. Foi um prazer recebê-los aqui no estúdio, viu? Obrigado pela disponibilidade de vocês. Muito obrigado, estaremos sempre à disposição. Te agradeço, Fernando, agradeço toda a equipe que está nos ajudando hoje aqui a trazer um pouco para a sociedade. Agradeço o convite também, coloco também à disposição para qualquer situação que vocês precisem. Estamos aqui lutando para cada vez melhorar, né? Nosso judiciário cada vez está bem melhor para a sociedade. Com certeza, doutora Minha. Obrigado, doutor Marcelo, obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado. E o Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.